Meus irmãos, antes da ministração da palavra de Deus, nós vamos ainda orar por alguns motivos muito específicos, pela vida do Dr. Heitor Favieri, que é esposo da Tatiana, membro da nossa igreja. Ele está entubado, estado muito grave, ali em Barra Mansa, por conta do vírus. A irmã Odete, eu não sei se alguém tem informações da irmã Odete. Alguém tem informações dela? Está melhor, não é? Também orar pela vida dos nossos missionários, pastor Cícero e Vera, lá na Espanha. A situação está se agravando ali naquele país, bem como em toda a Europa. E nós temos o compromisso de orar por eles, também pelo pastor Fábio e sua esposa Natália e filhas ali na Itália. Então eu quero nesse momento orar, e também, por que não, orar pela vida do Luiz Carlos Paulista, que foi eleito, não sei se ele está presente aqui, orar por ele, está lá atrás, fica em pé, irmão. Orar pela vida dele, porque tem uma responsabilidade muito grande, e a gente quer orar por sua vida também. Meus irmãos, igreja é lugar de orar, lugar de pregar a palavra. E eu não sei se você pode, se quiser, mas eu quero me ajoelhar, colocando diante de Deus essas necessidades, especialmente pela vida do Dr. Heitor Favieri, que está num quadro muito grave, nossa irmã Tatiana também, que testou positivo, está no isolamento, e a gente precisa cobrir, essas pessoas queridas com as nossas orações. É o que a gente vai fazer agora. Se você quiser, se você puder, se ajoelhe comigo nesse momento. Peço que aumente só um pouquinho aqui. Senhor Deus, querido Pai, nesse momento a tua igreja se põe de joelhos, buscando a tua presença, buscando a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor. São tantos os motivos colocados ali naquela urna, mas nesta manhã, Senhor, nós queremos destacar estes que foram já apresentados aqui, especialmente pela vida do Heitor Favieri, entubado ali em Barra Mansa, uma situação muito grave, situação respiratória muito grave. O Senhor pode reverter o quadro, o Senhor pode retirá-lo daquela situação, e por isso nós nos unimos, Deus, em oração, em súplica, diante do teu altar. São pecadores que reconhecem a soberania do Senhor, e entramos em tua presença pedindo por ele, pela vida da irmã Odete, pela vida do pastor Cícero, Vera e o pequeno Hugo ali na Espanha, pela vida do pastor Fábio e família ali na Itália, pela vida da irmã Joyce, que está aqui no Brasil, mas carecendo também da tua graça, pela vida do Luiz Carlos, Pai, que foi eleito domingo passado com um desafio muito grande, que o Senhor tenha misericórdia da vida do teu servo. Pai, eu oro pedindo estas coisas e pedindo também que o Senhor nos fale através da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de anunciar o tema da mensagem, você já ouviu falar em Idai? Você já ouviu falar em Asmavetes? Você já ouviu falar em Aião? Você já ouviu falar em Garebe? São nomes que fazem parte de uma lista de homens chamados os valentes de Davi. E o tema da minha fala nessa manhã é uma pergunta que tem como título o seguinte:
onde estão os valentes de Davi de hoje? Onde estão os valentes de Davi de hoje? O texto base da nossa reflexão está no segundo livro de Samuel, capítulo 23. Eu vou ler bem devagar, porque são nomes difíceis até de serem pronunciados. Nomes difíceis de serem pronunciados. E que vão exigir uma velocidade menor na leitura do texto. Segundo o livro de Samuel, capítulo 23, versículo 8, diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Foi este que, com a sua lança, matou a 800 de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor operou um grande livramento. O povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Hararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus. Mas Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu. Matou os filisteus e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da ceifa e foram ter com Davi à caverna de Adulão, enquanto a tropa dos filisteus estava acampada no vale de Refaim. Nessa ocasião, Davi estava no lugar forte e a guarnição dos filisteus em Belém. Davi suspirou por água e disse: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi. Mas ele não quis bebê-la. Em vez disso, derramou-a perante o Senhor. Disse ele: longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com o risco da sua vida? De maneira que não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Abissai, irmão de Joabe, filho de Jeruia, era o cabeça de 3. Este lançou a sua lança contra 300 e os matou, e assim teve nome entre os 3. Não era este o mais nobre dentre os 3? Ele se tornou chefe deles, embora não fosse contado entre eles. Benaia, filho de Joiada, filho de um homem de Cabzeel, valente e de grandes feitos, matou os 2 filhos de Ariel de Moabe. Depois desceu e matou um leão numa cova no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. Embora o egípcio tivesse uma lança na mão, Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança
e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém não foi contado entre os 3, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá, Harodita, Elica, Harodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Ix, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Russatita, Zalmon, Aoita, Maari, Netofatita, Relefe, filho de Baná, Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi-Albon, Arbatita, Asmaved, Barumita, Eliaba, Saalbonita, Beni-Jassem, Jonatas, Samá, Haratita, Aião, filho de Sarar, Aratita, Elifelete, filho de Asbai, filho de Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Rezai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Narai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Jeruia, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu. Eram 37 ao todo. Amém. Aqui no Ocidente, pela composição da nossa estrutura linguística, a gente tem dificuldade de pronunciar esses nomes, né? Porque são nomes próprios lá do Oriente e a gente tem essa dificuldade. Meus irmãos, Davi foi um grande guerreiro. Quando a gente olha Davi, a gente pensa no fracasso que ele teve, fracasso moral, e na verdade a Bíblia não esconde, não omite o fracasso moral de Davi, mas também não destaca na vida de Davi aquele fracasso. Como, de modo geral, muitos de nós fazemos. Com alguém que fracassou, nós trazemos na memória o fracasso da pessoa, o que a Bíblia não faz. Ela não esconde, não omite o pecado de Davi, um pecado de adultério que você bem conhece, que lhe trouxe consequências terríveis, mas Davi entra para a memória do povo de Deus, não com aquele episódio que ele viveu, trágico, com Batseba. Se você ler o capítulo 13 do livro de Atos, você vai ver que Davi é lembrado como homem com coração segundo o coração de Deus. Davi não é lembrado pelo seu fracasso, mas é lembrado pelas vitórias que ele teve. E ele foi um guerreiro extraordinário, excepcional, que enfrentou Golias, que viveu outras batalhas, que teve outras lutas, lutas que lhe garantiram vitórias, lutas que fizeram com que ele se tornasse famoso pelo seu espírito guerreiro, pela sua capacidade de enfrentamento da batalha, pela sua coragem, pela sua atitude de não recuar, ainda que Davi não fosse uma pessoa de estatura impressionante, de corpo sarado. A Bíblia chega a dizer que ele era alguém franzino, de aspecto gentil, um extraordinário guerreiro. No entanto,
Nós não podemos esquecer que Davi contava com um exército extraordinário, que lhe dava a base para liderar e conquistar. Com certeza, irmãos, as vitórias, muitas que Davi obteve, foram frutos da bênção de Deus. Muitas vezes, após uma vitória de Davi, lhe é acrescida a seguinte identificação: porque o Senhor o ajudou. Porque o Senhor o ajudou. Mas também ele pôde contar com um exército, chamado aqui no verso 8 de os valentes de Davi. No texto paralelo que descreve também esse contingente que aparece no primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, ali eles são chamados de os heróis de Davi. Valentes de Davi, heróis de Davi, que ajudaram Davi de uma forma extraordinária. Lá no primeiro livro de Crônicas, no texto paralelo, no capítulo 11, verso 10, é dito assim: estes são os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E quando eu li esse texto, eu me debrucei, e eu me detive nesse exército. Eu fiquei pensando: meu Deus, onde estão os valentes de Davi de hoje? Eu preciso deles. Devo confessar que Débora e eu estamos para além do nosso limite de esgotamento. Irritáveis, irritados. E eu confesso, sentindo falta de um exército de Davi hoje. Onde estão os valentes de Davi de hoje? Você que me ouve na internet, querida ovelha, membro desta igreja, é com você também que eu estou falando. Onde estão os valentes de Davi de hoje? A lista que nós lemos aqui é grande. Na verdade, a lista que aparece no capítulo 23 apresenta 37 ao todo, está lá no verso 39. A lista que aparece no primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, ela acrescenta alguns outros nomes e chega ao número de 52. Inclusive está aí falando de Urias, o Eteu, verso 39. Aquele general leal, você já ouviu falar, marido de Batseba, que foi traído por Davi. E uma vez o pecado de Davi descoberto, ele agiu com covardia. Mandou que trouxe Urias do campo, o embebedou, para que ele se deitasse com a sua mulher e o seu pecado fosse coberto. Mas Urias era um homem de uma integridade extraordinária. Não era sem motivo que ele fazia parte de um exército ao qual a Bíblia apresenta e se refere como sendo valente de Davi, mesmo embriagado. Urias amanheceu na porta da sua casa. E Davi disse: mas como assim? Você estava no campo sentindo falta do corpo da sua esposa? Ele disse assim: como eu vou fazer isso? Meus soldados estão lá no campo. E depois Davi usou de um artifício que você conhece. Mandou uma carta: Urias, leva essa carta. Você vai apresentar para o superior. Ele levava a carta que era a sua sentença de morte.
Coloca Urias na batalha mais acirrada, aquela mais difícil, depois todo mundo recue. Deixa Urias sozinho. Aí você conhece a história. Então nós temos duas listas. Uma, segundo o livro de Samuel, capítulo 23, 37 ao todo. E no primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, 52. Não há incoerência. Apenas aqui são omitidos alguns nomes que são acrescidos lá. Mas isso é um detalhe que não é relevante. O texto destaca Josebe-Basebete, Eleazar, Samar e 3 outros que fazem parte da lista, os nomes não são citados, que ouviram Davi suspirar. Davi dizendo assim: ah, quem me dera beber água da fonte lá em Belém. 3 homens, cujos nomes não são identificados, ouviram o suspiro do rei e foram lá, no meio do arraial do inimigo, para trazer água, porque ouviram o suspiro do seu líder. E Davi, recebendo aquela água, sabendo que ela trazia consigo o peso, a marca de pessoas que arriscaram a vida, ele então disse: eu não vou beber. Derramou-a, consagrando ao Senhor, porque ele se considerou indigno de beber aquela água. Muito bem, irmãos. O ambiente aqui era um ambiente de guerra contra os filisteus. Era um ambiente de guerra. Na verdade, os filisteus eram inimigos históricos dos israelitas. E sabe de uma coisa? Nós hoje estamos vivendo um tipo de guerra. As guerras do passado eram guerras confronto homem a homem. As guerras modernas são guerras ideológicas, muito mais graves. Será que nós não reconhecemos que estamos vivendo uma batalha ideológica terrível? E a guerra ideológica, ela é mais grave porque ela faz o inimigo se aproximar como amigo e faz o amigo se afastar como inimigo. Guerra ideológica. A cabeça das pessoas está sendo formada por uma ideologia contrária às Escrituras. E daqui a pouco, já não temos mais um senso de repúdio ao pecado, porque a ideia, a ideologia, ela foi enfraquecendo. Por isso que é grave quando se coloca a Bíblia como não sendo suficiente. Isso é gravíssimo. Quando se afirma que a palavra de Deus, que a Bíblia é insuficiente, é uma tentativa brutal, no sentido de arrancar aquele pilar, aquela estaca de sustentação da igreja, que é a palavra. Compreende? Então estava havendo uma guerra. A guerra faz o herói, mas também faz o covarde. Faz brotar o corajoso, mas também faz mostrar o medroso. É fácil arrotar coragem. É fácil arrotar firmeza quando não se está diante de uma guerra. Acabamos de cantar: só em ti confiarei. Amados, que afirmação extraordinária. Mas é fácil fazer isto no ambiente de culto.
A questão é lá na faculdade, a questão é lá no meio dos seus amigos, a questão é lá na rua, a questão é lá no enfrentamento onde você está sendo bombardeado. A questão é você ter essa firmeza lá. Compreende? Aqui é fácil. Muito fácil. Nada melhor para testar a fibra de um guerreiro do que a luta. Nada melhor. Por isso, nessa manhã, cabe a pergunta: queira Deus usar este vaso limitadíssimo para ser voz de Deus para essa comunidade. Praza os céus, revestir o pregador da unção que vem do trono, para que nesta manhã, em face desta pergunta, onde estão os valentes de Davi de hoje? Adolescentes, jovens, idosos, homens, mulheres, queira Deus que a resposta a essa indagação seja: eu estou aqui, sentido, eu me apresento. Compreende? Quais são então as características dos valentes de Davi no texto lido? Quero retirar 4 delas. Estão comigo até aqui? O tema da mensagem qual é? Onde estão os valentes de Davi de hoje? Esses aqui daquela época. E o relato da valentia destes homens está para me inspirar e nos inspirar. Valentes de Davi, ou heróis de Davi. 4 características. Primeiro lugar, os valentes de Davi eram homens de caráter comprovado. Josebe Bassebete, chamado também lá no primeiro livro de Crônicas, 11:11, de Jazobeão. Eleazar, e esse homem aqui, Josebe Bassebete, pensa num cara desse tendo ao seu lado numa liderança. Olha o que diz o verso 8. Com uma lança, esse camarada matou 800 pessoas. O texto de 1 Crônicas fala em 300. Vamos pensar até nos 300. Pensa você ter um camarada ao seu lado que é macho. Talvez até essa expressão hoje seja tida como não sei o que, fobia. Porque tudo hoje é fobia. Não é verdade? Mas pensa num cara desses, que com uma lança matou 300. Davi disse: esse eu quero perto de mim. Tem gente que corre com medo de uma barata. Nada contra você ter medo de barata. E acho que tem uma barata que a pessoa corre. Estou me referindo a esse medo mortal. Tem medo de nojo da barata. Aliás, aquele filme, não sei o que, e as baratas, o Joe e as baratas, acho que foi uma tentativa de desmistificar a barata. Ontem eu estava assistindo um documentário, tem países que se come barata frita. Tem gente que tem medo de qualquer coisa. Não dá para ter um camarada medroso no exército. Você tem que colocar gente de caráter comprovado. Com uma lança, 300 pessoas.
Eleazar, diz o texto, irmãos, no versículo de número 9, diz o texto que na batalha ele se levantou, feriu os filisteus até cansar a mão e ficar a espada pegada à sua mão. Sabe o que é isso? O camarada lutou tanto e parece que a musculatura travou a espada na mão dele. O cara tinha uma fibra tremenda. Põe esse camarada perto de mim. Valente de Davi. Está entendendo? Tem gente que larga a espada por qualquer motivo. Aquele camarada, a espada grudou. Incansável. Caráter comprovado. Samá, diz o texto, Davi destaca esses três. Quando todo mundo fugia dos filisteus, ele ficou e lutou. Verso 12, está aí, olha. Samá pôs-se no meio daquele terreno, diz verso 11, olha só, verso 11 diz assim: quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus, mas Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu. Sabe o que é isso? Todo mundo fugindo, o camarada foi lá e disse: eu vou lutar. Pode vir, vou para cima, vem. Davi disse: eu quero esse perto de mim. Compreende? Quando todo mundo ia para lá, ele vinha na contramão. Que? Fugindo, eu vou para o meio do campo e vou defender. E vou defender ainda que eu perca a vida. Não é sem razão que eles são chamados de valentes de Davi, ou heróis de Davi. Não é sem razão. Eram homens de caráter comprovado. E aí cabe a pergunta: onde estão os valentes de Davi de hoje? E por causa dessa valentia, desse caráter, diz o texto, que o Senhor deu um grande livramento, versículo 12, grande livramento. Será que hoje nós precisamos de valentes, Davi? Sim ou não? Sim ou não? Primeiro lugar, então, os valentes de Davi eram homens de caráter comprovado. Eu estou seguro que a palavra dessa manhã está abençoando a vida de várias pessoas. Inclusive você que está me ouvindo em casa agora. Segunda característica. Os valentes de Davi eram homens incansáveis. Quando todos fugiam, eles permaneciam. Quando todos desistiam, eles insistiam. Não olhavam as dificuldades. Não olhavam dificuldades com lente de aumento. Mas viam para além da dificuldade o Deus que lhes daria vitória. Foi por isso que Josebe lutou contra 800 homens. Foi por isso que Eleazar lutou tanto, que a espada ficou cravada na sua mão. E essa atitude dele abençoou outras pessoas, porque diz o texto que o Senhor deu livramento por meio de Eleazar, e o despojo, aquilo que os filisteus deixaram, o povo voltou junto a Eleazar, somente para tomar o despojo. Olha o verso 10. O povo voltou para junto de Eleazar somente para tomar despojo. É assim que acontece muitas vezes. Na hora do enfrentamento as pessoas correm, mas na hora da celebração, percebe?
incansáveis. Líder de célula, você é incansável? Ou está desanimando? Você é líder na igreja. Está sendo um extraordinário desafio ser igreja nessa situação de isolamento. Talvez nós tenhamos alguns irmãos que não voltarão, desanimaram, se perderam na trajetória, tristemente até. Mas e você, irmão? Você quer ser como desses valentes de Davi, incansáveis? O que é que mantém você firme na sua fé? O que é que mantém você firme na sua igreja? Porque se você estiver aqui por motivos fúteis vão tirar você daqui. Entende? O que é que mantém você aqui? Incansáveis. Segunda marca. Onde estão os valentes de Davi de hoje? Precisa ser gente de caráter comprovado. Precisa ser homens incansáveis. Terceiro e penúltimo lugar. Estão comigo até aqui, irmãos? Onde estão os valentes de Davi de hoje? Os valentes de Davi eram guerreiros, atentos às necessidades do seu líder. O que aconteceu aqui? Diz o verso 14, Davi estava no lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. Versículo 14, versículo 15. Davi suspirou por água. Queria tanto beber água de Belém. Sabe o que é que os valentes fizeram? Meu líder tem essa necessidade. Nem falaram para ele. 3 deles. Os nomes não são citados. Eu imagino a conversa dele. Deixe-me tentar aqui imaginar. A Bíblia não detalha isso, mas deixe-me imaginar. 3 deles, dessa lista grande, ouviram o rei. Eu imagino um chegando para o outro assim. O líder, ele queria água lá de Belém. Os filisteus estão lá. Aí eu imagino um dizendo assim para o outro. Vamos lá. Nós vamos entrar no arraial dos filisteus. Nós vamos até lá para buscar água, queridos, buscar água. Mas a questão não era a água, é que eles captaram a necessidade do seu líder. E foram até lá. Trouxeram a água, porque eram valentes de Davi. Sei que falar isso pode soar de muitas maneiras. Pode ser que algum líder sinta-se criticado no púlpito por causa disso. Talvez alguém se sinta desanimado por causa dessa fala. Mas eu aprendi o seguinte, que o pregador não pode pregar com o intuito de atingir alguma pessoa no auditório. Não é honesto. Mas também não pode deixar de pregar se isto atingir alguém. Não pode ser modelado, impulsionado por quem vai ouvir, mas sim por Deus que lhe manda dizer. Os valentes de Davi eram atentos à necessidade do seu líder. Você ora pelo seu pastor? Você já imaginou o peso que está sobre os ombros da família pastoral para cuidar de você? É fácil criticar. Se quiser olhar a falha no seu pastor, você vai apresentar uma porção, eu vou lhe acrescentar algumas outras. Mas você cobre seu pastor com oração. A Débora, que
luta com uma enxaqueca terrível, muitos dias seguidos, você cobre com oração. Você sabia que às vezes a gente sente tristeza? Você sabia que às vezes a gente sente angústia? Ou será que vocês pensam que o pastor e família são pessoas tão firmes, tão sólidas? Não, se cortar sai sangue. Está entendendo? Você é sensível à necessidade do seu líder? Está me ouvindo aqui? Então, em terceiro lugar, os valentes de Davi eram atentos às necessidades do seu líder. Você que está me ouvindo, talvez não seja da nossa comunidade, isso não importa, aqui no Brasil, fora daqui. Você cobre seu líder com oração. Você cobre seu líder com oração. Você está atento à necessidade do seu líder, como esses homens estiveram atentos a um suspiro do rei. Ele não pediu água, ei, alguém por favor, pode? Não, ele apenas suspirou. Suspirar é uma intimidade que vaza, é um sentimento que transpira, isso é um suspiro. Não é algo que a gente verbaliza intencionalmente, apenas sai. E eles pegaram. Mas em quarto e último lugar, estão comigo até aqui, irmãos? Sim ou não? Qual é o tema da mensagem? Onde estão os valentes de Davi? De hoje. Eu vou para a última marca. Eu disse que os valentes de Davi eram homens de caráter comprovado, eram homens incansáveis, homens e mulheres, a gente pensando aqui nos valentes de Davi de hoje, tá bom? Genérico. Eram homens atentos às necessidades do seu líder, mas por fim, eu vejo aqui que os valentes de Davi eram homens de extrema coragem. De extrema coragem. Na verdade, irmãos, o que me chamou a atenção nesse texto, na minha leitura bíblica anual, eu já passei por esse texto tem bastante tempo, mas esse episódio desses camaradas que arriscaram a vida para trazer água para o líder, isso me impressionou tanto. Isso ficou na minha mente. Aí nessa semana, enquanto eu pensava, o que eu digo para o povo? Aí me veio essa experiência. Aí me debrucei sobre o texto, li todos esses nomes. Às vezes eu tinha de reler, porque é difícil de pronunciar. Talvez é uma sugestão para você dar nome ao seu filho, à sua filha. Paraí, já pensou? Paraí, vem cá, meu filho. Garebe. Você tem que pensar depois no bullying na escola, né? Eu voltei a esse texto. Deixe-me ler, vou ler o texto paralelo. Eu li 1 Crônicas, capítulo 11 também, para eu compreender bem. Eu li os comentários, eu li o que os escritores disseram. Eu fiquei pensando, meu Deus, esses homens eram de uma coragem tremenda. Eu li o que o Dr. John MacArthur disse.
Eu li outros textos, outros comentaristas que tentavam descrever, e eu percebi que as descrições eram pequenas. E eu ousei, então, sistematizar, levantando esse último item. Eram homens de extrema coragem. Arriscaram a vida. Olha o verso 17 que diz assim: quando aqueles homens trouxeram água, eu já caminho para o fim. Davi disse assim: longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida, de maneira que não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Na verdade, quando Davi decide não beber, ele não está desvalorizando a atitude daqueles homens, ao contrário, está honrando. Ele está honrando a coragem deles. Sabe de uma coisa? Paulo também contou com guerreiros assim. Lá no livro de Romanos, capítulo 3, versos 3 e 4, eu termino com esse texto. Romanos 16, versos 3 e 4. Diz ele assim: saudai a Prisca ou Priscila, Prisca é o diminutivo, e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, disse Paulo, expuseram as suas cabeças. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios, os quais, pela minha vida, disse Paulo, expuseram as suas cabeças. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Nós não sabemos qual foi a situação específica que possibilitou esse risco para Priscila e Áquila. Não há um detalhamento da situação, mas há um reconhecimento de que houve uma situação e esse casal, Priscila e Áquila, expuseram sua vida pela vida de Paulo. Eram valentes de Davi nos dias de Paulo. Onde estão os valentes de Davi de hoje? Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? E pode estar certa. Com um exército de valentes como esse, de gente estava pronto a grudar a espada na mão, de gente que estava pronto a sangrar. Ah, irmãos, um exército desse. Não há inimigo que permaneça de pé. Vamos ficar em pé, irmãos. Você entendeu a palavra dessa manhã? Onde estão os valentes de Davi de hoje? Eu não vou fazer nenhum tipo de apelo, se levantar a mão para vir à frente, não vou fazer nada disso. Porque isso tem até um valor, mas mínimo. A questão não é vir à frente, levantar a mão, chorar. Isso é bom em certa medida. A questão é no dia a dia. A questão é depois que a gente sai daqui. Está entendendo, irmão? Queira Deus
que tenhamos aqui, e temos muitos valentes, mas que tenhamos um exército gigantesco de homens e mulheres que possam dizer, em resposta a essa pergunta, onde estão os valentes da vida de hoje? Que possam dizer, eu estou aqui, eu me apresento, eu venho com garra, com fibra, estou junto. E aí, irmãos, sai da frente, que vem o povo do Deus vivo. Amém? Senhor, muito obrigado pela experiência de culto desta manhã. Oramos para que a palavra caia no coração de cada irmão, de cada irmã, de forma a produzir bênção, de forma a produzir encorajamento, incentivo, para que sejamos valentes de Davi hoje, nesses dias tão difíceis. Aqui homens e mulheres, jovens, adolescentes, idosos, que possam responder à pergunta, dizendo, eu me apresento. Muito obrigado, Senhor, que a palavra continue a trabalhar o nosso coração. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo, conosco sejam. E com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Um louvor para encerrar o culto. Vá em paz, ninguém se cumprimentando. Um bom almoço, pelo menos não apertando a mão.